Olá, tudo bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Grandioso e infinito amor do Pai, comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua casa, sobre a sua vida, sobre aqueles que você ama, sobre tudo aquilo que é seu. Em nome de Jesus. Seja abençoado, que a sua vida seja tremendamente abençoada. Que você possa cada dia mais aumentar a sua fé. Amém? Aumentar a sua fé. Muitas vezes nós falamos sobre fé e as pessoas talvez nem tenham certeza do que seja fé. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre fé. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 11:6, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ela diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Para que a gente entenda bem esse versículo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós podemos combinar esse versículo com o que está em Hebreus 11:1. Mesmo livro de Hebreus, o mesmo capítulo 11, no versículo 1, começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Com essa definição de fé, nós entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se a fé é a certeza das coisas que não vemos, nós não vemos a Deus claramente. Então, para enxergar a Deus e ter certeza que Ele existe, nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. Quando você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um objetivo na vida, esse objetivo ainda não está concretizado. Por exemplo, você quer comprar um carro. Esse carro, ele não está na sua garagem. Você não está com a chave dele na sua mão. Mas você crê que vai conseguir. Você já consegue visualizar qual é a marca, a cor, o tipo do carro. Isso é fé. É você acreditar naquilo que você ainda não vê, mas tem a certeza de que vai receber. Tem a certeza que ele já existe. Isso é fé. Quando nós andamos com Deus, nós somos chamados a exercitar a nossa fé. Para a gente poder ter acesso às promessas, às bênçãos de Deus, o suprimento das nossas necessidades, nós precisamos acreditar que aquilo já existe. Aquilo que nós estamos orando a Deus e pedindo a Deus, nós cremos na nossa mente que já existe. É por isso que a palavra de Deus nos diz que quando nós oramos, pedimos alguma coisa a Deus, crendo
acreditando que já recebemos, nós a recebemos. Porque isso é fé. É acreditar naquilo que Deus faz por nós. Eu, por exemplo, eu acredito que Deus cuida da minha vida, das minhas coisas, nos mínimos detalhes. Desde as coisas mais simples, como uma vaga no estacionamento, por exemplo, até as coisas maiores. Na época que eu estava desempregado, eu criei no meu coração que Deus estava preparando o emprego certo para mim. E em pouco tempo eu fui contratado. Então, a fé, ela é a certeza que aquilo que você está desejando já existe e vai chegar até suas mãos. E a fé nos faz, inclusive, acreditar em Deus. Saber que Deus existe. Ter a certeza de que as coisas que estão escritas na Bíblia realmente aconteceram. Acreditar que a Bíblia eu costumo chamar de manual do fabricante. É a regra de fé para a nossa vida. Isso é fé. É você crer nas coisas de Deus. É você acreditar que tudo aquilo é verdade. Que a Bíblia inteira é verdade. Tudo o que aconteceu ali é verdade. E é verdade para a minha vida. Nós podemos ver no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, aonde diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a palavra ou a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, quanto mais nós lermos a Bíblia, mais aumenta a nossa fé. Quanto mais nós tivermos contato com o Evangelho, mais aumenta a nossa fé. Mais nós temos certeza das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 5, aliás, versículo 7, ele diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos olhar para o momento atual que nós estamos passando no nosso Brasil. Se nós formos olhar o que está acontecendo à nossa volta, muito provavelmente nós vamos nos desesperar. Porque todas as atitudes que estão sendo tomadas, todas as decisões que estão sendo tomadas no Brasil hoje, elas estão apontando para a falência do nosso país, para a falência econômica, para a falência social, para a falência moral, para a falência do povo. Todas as decisões, não tem dinheiro para aumentar o salário mínimo, mas eu aumento o auxílio reclusão, o benefício dos presos. Salário mínimo, uma pessoa que trabalha pelo salário mínimo hoje, ela ganha R$ 1.302. Um preso ganha R$ 1.800. R$ 500 a mais do que aquele que trabalha 30 dias.
Eu não tenho dinheiro para investir em pesquisas nas universidades, mas eu libero 4 bilhões para a cultura, para a Lei Rouanet, para ser distribuído entre os artistas. Então, se nós olharmos para a situação que está sendo construída hoje no Brasil, nós vamos nos desesperar. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós escutamos, por aquilo que nós sentimos. A palavra de Deus diz que nós vivemos pela fé. A certeza de que Deus está no controle de tudo. A certeza de que Deus pode colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pode e vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas para isso, nós precisamos ter uma atitude. Nós precisamos ter uma atitude de orar pelo nosso país. Orar pela nossa nação. No livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 28, nós vemos Jesus responder a uma mulher que estava com a sua filha doente. E essa mulher foi atrás de Jesus para que Jesus curasse essa mulher, a filha dela. E Jesus respondeu para essa mulher dizendo: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E aí eu lhe pergunto, com base nesse versículo, quem curou a filha da mulher? Jesus mesmo está dizendo: grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Quem curou a filha foi a fé da mãe. A nossa fé, ela tem a capacidade de trazer cura através do Espírito Santo, através do poder de Jesus. A nossa fé, orando por pessoas enfermas, tem a capacidade de trazer o mover do Espírito, o mover de Jesus, que cure aquela pessoa. Lembrando, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza da existência das coisas que nós ainda não vemos, mas sabemos que elas existem. Por que eu estou tratando desse assunto com você? Porque hoje eu quero te convidar a que você dê um passo de fé. Hoje eu quero te convidar a que você venha acreditar que Deus, Jesus e o Espírito Santo podem transformar a sua vida. Podem transformar a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei se é uma situação de desemprego, se é uma situação de uma doença, se é uma situação de problemas financeiros, se é uma situação de um casamento que está se desfazendo. Hoje eu quero te chamar, você que está vendo e ouvindo esse vídeo, hoje eu quero te chamar a que você tenha fé, que você acredite e que você convide Jesus
a entrar na sua vida e transformar essa situação, abrir a porta de emprego, suprir as necessidades financeiras, trazer a cura para essa doença, reconstruir o seu relacionamento, o seu casamento, porque Jesus pode fazer tudo. Hoje eu quero te chamar para que você, ouvindo essa palavra, receba em você o toque do Espírito Santo, o toque da fé, que se encha o seu coração nesse momento de fé e que você acredite que Jesus pode transformar a sua vida. Não se engane, não. Não foi por acaso que você recebeu esse vídeo ou acessou esse vídeo. Não foi por acaso. Você foi levado a escutar essas palavras para que isso gerasse uma fé dentro de você, a fim de que a sua situação fosse transformada. E eu quero te incentivar a receber isso de Deus, essa fé que transforma, essa fé que te coloca olhando os problemas e não tendo medo desses problemas, sabendo que a solução existe. Basta acreditar, basta que você tenha fé, basta que você olhe para eles e diga: Jesus, eu creio que o Senhor é capaz de resolver esse meu problema. Me ajuda nessa hora. E eu tenho certeza que Jesus, que está aí ao seu lado, vai transformar a sua vida, vai tocar no seu problema, na sua doença, naquilo que está te faltando no momento e vai transformar, entregando a bênção para você. Basta que você abra o seu coração. Basta que você abra a porta da sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Seja convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E entregue a sua vida para Jesus. Permita que Jesus faça a transformação dessa situação. Eu quero, nesse momento, gerar fé no seu coração. Eu quero pedir a Deus que gere fé no seu coração. Através dessas palavras que estão chegando no seu ouvido, eu peço que o Espírito Santo de Deus, nessa hora, pegue essas palavras no seu ouvido e leve até o seu coração, transformando isso em fé, em crença, e que a sua transformação, a sua situação seja transformada em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu queria falar com você também sobre uma coisa que está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, aonde ele diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo?
Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Por que eu estou lendo essa passagem da Bíblia com vocês? A parábola do joio e do trigo. Porque nós estamos vivendo um tempo agora, meus amados, minhas amadas. Nós estamos vivendo um tempo agora em que o joio, o trigo, cresceram. E nós estamos num tempo em que Deus está recolhendo o joio. E as máscaras estão caindo. O joio está aparecendo no meio da igreja. Não só no meio da sociedade, mas no meio da igreja. O joio está aparecendo. Nós estamos vendo pessoas cristãs que são de igreja, que estão indo para o exterior mentir sobre o Brasil. Mentir sobre a fome no Brasil e serem desmentidos pelos próprios órgãos internacionais, como nós vimos hoje no caso da fome do Brasil, a informação falsa que foi dada no exterior e a própria ONU desmentiu. Essa pessoa que deu essa informação lá fora é uma pessoa de uma igreja evangélica, se diz cristã. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos passando por um tempo aonde as máscaras estão caindo, aonde nós estamos vendo uma instituição de uma das maiores igrejas que existem no Brasil ter que sair correndo para poder se justificar, porque o acordo que foi feito com eles sobre a questão do aborto não foi mantido. E agora o aborto está em vias de ser legalizado. Cristãos, ou que se dizem cristãos, e que apoiaram essas coisas, agora as máscaras estão caindo, o joio está sendo separado do trigo. E nós precisamos enxergar, muitas vezes, meus amados, minhas amadas, nós estamos reclamando de Deus e perguntando: Senhor, por que está demorando tanto a sua intervenção? Por que o Senhor está tardando tanto em nos ajudar, em agir, em reverter essa situação? E eu digo a você, Deus não está demorando. Deus está fazendo o que ele determinou que deveria ser feito desde o começo. Está sendo feita uma limpeza, tanto na igreja de Deus, entre o povo de Deus, quanto na nossa sociedade. Está sendo feita uma limpeza. E isso demora. Isso não é uma coisa que pode ser feita do dia para a noite. Nós estamos vendo pessoas proeminentes do meio evangélico que estão sendo envergonhadas, que estão falando coisas que não devem ser ditas. Pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que os hinos da Bíblia são racistas. Os hinos da harpa, perdão, são racistas, alguns hinos.
Nós estamos vendo as máscaras caírem, ou seja, o joio está sendo recolhido, está sendo amarrado em feixes para ser queimado. E o trigo será recolhido no celeiro do Senhor e guardado. Então, meus amados, ao invés de nós murmurarmos, minhas amadas, ao invés de nós reclamarmos, ao invés de nós dizermos que Deus está demorando, que as coisas não estão acontecendo, que tudo já acabou, nós devemos colocar os nossos joelhos no chão, orar a Deus, tomar um tempo de jejum, tomar um tempo de leitura da palavra de Deus e agradecer ao Senhor pela limpeza que Ele está fazendo no nosso meio, restaurando a igreja verdadeira, restaurando os verdadeiros púlpitos e as verdadeiras pregações, restaurando os verdadeiros profetas que estão entregando a palavra de Deus e dizendo tudo o que está se cumprindo. Deus está recolhendo o seu joio para que seja queimado, e também está recolhendo o seu trigo para que seja colocado em seu celeiro. Sim, o seu joio, foi isso mesmo que eu disse. Deus está recolhendo o seu joio, não que ele tenha plantado, mas nós temos que ter na nossa mente, no nosso entendimento, que tudo pertence a Deus. Tudo. Ele está no controle de tudo. Mesmo o joio sendo plantado no meio do trigo, Deus está no controle de tudo. E agora chegou a hora da limpeza. Chegou a hora desses impérios falsos impérios evangélicos ruírem. Falsos impérios cristãos caírem. Chegou a hora. E isso está sendo feito da forma como deve ser feito. Por isso que eu quis ler com vocês a parábola do joio e do trigo. Para que nós não nos desesperemos. Para que gere fé no nosso coração e que a gente entenda que Deus está no controle de tudo. Ele está fazendo as coisas no tempo certo. Deus nunca irá desamparar aqueles que são seus. E é por isso que hoje eu chamo você, meu querido, hoje eu chamo você, minha querida, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não tem uma vida com Deus. Eu chamo você para que tome essa atitude hoje, para que dê esse passo de fé hoje e que permita que Deus entre na sua vida e transforme a sua história. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome. Eu engrandeço o teu nome, Senhor. Eu te exalto porque tu és santo. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor gera fé no nosso coração através da sua palavra, através da pregação do seu evangelho. O Senhor gera fé no nosso coração e nos dá a certeza das coisas que vão acontecer. Obrigado, papai. Obrigado por essas pessoas que estão vendo, estão ouvindo esse vídeo de alguma forma. Obrigado por fazer chegar até elas esse vídeo, Senhor. Que elas possam tomar a atitude, Pai, a decisão
de permitir que o Senhor entre na vida delas e transforme, Senhor, a situação que elas estão vivendo. Eu oro a Ti, Senhor, pelo nosso Brasil, pela igreja do nosso Brasil, a igreja verdadeira. Eu oro, Senhor, a Ti pelos verdadeiros profetas, pelos verdadeiros pastores, que não estão preocupados só em arrancar tudo que as ovelhas têm, mas que estão preocupados na salvação das ovelhas, na salvação das pessoas, que elas aprendam, Senhor, a ter fé, que elas se alimentem, Senhor, do bom evangelho, da boa palavra. Eu te peço, meu Deus, que o nosso país, Senhor, seja palco, Senhor, de um grande avivamento e que ele seja celeiro, Senhor, de missões para todos os países do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E tenho certeza de que tudo está nas tuas mãos, tudo está no teu controle, tudo está de acordo com aquilo que o Senhor tem programado, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor tem feito, meu Deus. Obrigado, Papai. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí agora. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você tem, em nome de Jesus. Dê um joinha nesse vídeo, dê um like, um gostei nesse vídeo. Assine o canal se você puder. Mas principalmente, pegue esse vídeo e mande ele para todos os seus contatos. Todas aquelas pessoas que você gosta, que você admira, que você ama e que você gostaria que tivesse a sua vida transformada. Eu te agradeço por você ser um missionário de Deus. Você fazendo isso, você está cumprindo a grande comissão que Jesus nos mandou fazer. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. E eu te agradeço por isso. Obrigado. Abreijos para você e até o próximo vídeo.